Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje falaremos sobre a narrativa, mais particularmente sobre os elementos da narrativa. A narrativa é um texto de natureza dinâmica que pretende prender o leitor à história contada. Por ser dinâmico, o texto é repleto de pequenas partes que devem se conectar. E nós sabemos que a conexão das ideias em um texto só é feita se o redator conseguir transmitir sua informação combinando bem as palavras, as frases e os parágrafos. Ou seja, produção de texto e cuidado com a produção de texto é fundamental. Camões dizia: cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Mas por que Camões quer ser ajudado pelo engenho e pela arte? Quando diz engenho, Camões está se referindo à sua capacidade de organizar as palavras em sentenças linguísticas corretas. Já no que se refere à arte, Camões diz respeito à imaginação e à criatividade. Camões, um dos maiores contadores de histórias da língua portuguesa, diz que é preciso ter criatividade e capacidade textual para produzir um bom texto narrativo. Digo isso porque muitos redatores pensam que uma boa ideia se torna uma boa narrativa, naturalmente. Isso não é uma verdade absoluta. Caso o redator não consiga combinar bem as palavras do texto, sua história não terá a força que ele imaginaria que ela deveria ter. Então, não se descuide da boa redação do seu texto. Não se descuide da combinação das palavras, frases e parágrafos. Não se descuide da coesão e da coerência. Isto posto, é importante falar das partes de uma narrativa. Toda narrativa tem que ter as seguintes partes. Tempo. É o momento em que a história acontece. Ele pode ser cronológico, um tempo específico e explicitado durante a narrativa, ou psicológico, quando a história se passa tão somente nas memórias do narrador. Afinal, a história se passa em algum momento. Então, ao redigir o texto, precisamos ter a noção de que o leitor precisa saber em que tempo aquilo passa. Insisto em dizer que o redator deve ter a noção se o tempo é cronológico ou psicológico. Insisto, cronológico é o tempo real e sequencial. Psicológico é o tempo abstrato e fragmentado pelas lembranças do narrador. Quero dizer, quando lembramos de uma história, não necessariamente lembramos na ordem dos acontecimentos. Muitas vezes lembramos-nos apenas de fragmentos. É um tempo mais difícil de ser usado no texto, e você deve usá-lo somente se sentir seguro para isso. O importante é saber que caso o tempo seja cronológico, o redator deve deixar isso claro na história. O mesmo acontece se o redator preferir o tempo psicológico. Espaço. O espaço é um outro elemento também importantíssimo e essencial, e deve ser descrito no início da sua história, da sua narrativa, pois assim o leitor poderá localizar a ação e imaginá-la com maior facilidade. Enredo. O enredo é o próprio fato a ser narrado. É importante que você saiba que, nos moldes de narrativas como nos são exigidas nas escolas e nas grandes provas vestibulares e oficiais do país, não é recomendável narrar mais de um fato. Isso porque nosso texto não pode ter mais de 5 parágrafos, cada parágrafo aproximadamente com 5 linhas. Isso implica dizer que seu texto terá entre 25 e 30 linhas. É muito pouco para mais de uma ação. Então, planeje-se antes de começar a escrever e descreva apenas um fato. Personagens. Personagens são aqueles que vivenciam o enredo, vivenciam a ação. Geralmente, o enredo gira em torno de uma ou duas personagens. É importante que não tenhamos muito mais do que isso para não deixar a história poluída de informações e confusa para o leitor. As personagens principais são chamadas de protagonistas, e as que não participam do núcleo de enredo são as secundárias. Narrador, aquele que conta a história. Podemos ter 2 tipos de narradores. O narrador personagem, aquele que participa da história, e o narrador em terceira pessoa, aquele que não participa da história, apenas conta o fato. Bom, queridos alunos, por agora é só. Nos vemos em muito breve. É sempre um grande prazer. Até mais.